1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz assim essa escritura: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Baixem nossas cabeças e oremos mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez te rendemos graças, pois o Senhor nos concede esse dia, esse momento. Esteja conosco, Senhor, nos dá entendimento. Tu usa esse vaso de barro, pecador falho e merecedor. Ó Senhor, dá-nos entendimento e graça a mim, para que venha falar a tua palavra, e aos teus servos, para que também venham ouvir e assimilar, guardar a tua palavra no coração e, com a ajuda do teu Espírito, praticá-la diariamente. Esteja conosco, nos ajude. No nome santo de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, vamos falar um pouco desses versículos. O capítulo 9 de 1 Coríntios, ele fala do versículo 1 ao versículo 14, ele está expondo os direitos do apostolado. Se você ler do verso 1 ao verso 4, ao verso 14, você está lendo que ele fala do direito que ele tem como apóstolo, né? E do versículo 15 ao versículo 23, ele vai falar da sua visão e missão. Porém, do versículo 24, que é o que nós vamos expor, ao versículo 27, ele vai dar a analogia de um atleta, né? Você pode ver que algumas Bíblias tem o atleta cristão. E nós vamos falar do que ele está querendo dizer quando ele fala sobre esse atleta. Ele faz uma menção ou uma analogia aos jogos, né? Ao atleta, e ele vai falar justamente sobre perseverança. Com esses 4 versículos, né? Ele vai falar sobre perseverança. É isso que nós desejamos expor nessa ocasião. Então, ele está falando aos cristãos de Coríntios nessa analogia de jogos. Por quê? Porque era comum aos coríntios vamos dizer assim, era entendível, era comum essa fala, era comum eles usarem, e Paulo podia falar dessa forma que eles iriam entender. Por quê? Porque em Corinto era sitiado os jogos do Istmo, né, que só era passado em importância pelos Jogos Olímpicos, né? Então eles conheciam bem a cidade de Corinto. No tempo dos Jogos do Istmo, eles recebiam, vamos dizer assim, né, eles sitiavam os jogos em Corinto. Então os cristãos de Corinto estavam muito mais que familiarizados com essa linguagem. Então os jogos do Istmo eram praticados lá em Corinto, e os jogos que só era, vamos dizer assim, ultrapassado pelos Jogos Olímpicos, que eram em Atenas, não é? Então os coríntios estavam completamente, vamos dizer assim, sabidos dessa linguagem, né, que Paulo está utilizando. Então ele fala primeiramente: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Então ele vai falar agora sobre uma corrida, né? Aqueles que estão correndo. Imaginem a corrida, né? Imaginem os jogos pan-americanos. Eu tenho um jogo daqui faz pouco tempo, mas todos nós conhecemos essa questão dos jogos. Então são várias modalidades, e aqui ele está tocando, ele vai tocar em 2 modalidades, que é a questão do boxe e a questão que primeiramente ele trata das corridas. E ele fala: imagine você, aquele que está correndo,
né, ele está com algo em mente, ou seja, ganhar aquela corrida. Não sabem vocês que todo aquele que corre para ganhar um prêmio, tenha um objetivo, se esforça justamente para chegar até o alvo. Qual é o alvo dele? Ultrapassar a linha de chegada. Esse é o alvo dele, não é? Então ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Então, em suma, ele afirma que o que alcançaram até aqui não seria nada a menos que perseverassem até o fim, visto não ser suficiente que, uma vez iniciados no caminho do Senhor, não envidarem todo o esforço para atingir a meta. Isso corresponde à palavra de Cristo em Mateus 10, 22, que diz: aquele que perseverar até o fim, esse mesmo será salvo. Então é justamente isso, a perseverança, não é? E deveras ele toma por empréstimo, ou seja, ele toma a questão da corrida, como eu falei, né? Ele vê a corrida, toma emprestado essa analogia para justamente lançar a doutrina, colocar aqui a prática da doutrina. Vocês estão, imagine essa corrida, não é? Imagine a corrida, imagine aqueles que estão correndo, e se nós estamos correndo a carreira cristã, nós estamos correndo a carreira cristã, eles estão correndo num estádio, e com um desígnio, chegar até a linha de chegada. A nossa linha de chegada é o céu, né? Nós estamos almejando, correndo atentamente, com todo o nosso esforço, justamente envidar todo esforço para chegar até o céu. Então a nossa meta é o céu. E ele diz que todo esforço que a gente já teve até hoje, não será de valia nenhuma se nós não perseverarmos. A ideia aqui é justamente perseverar. Se tudo aquilo que a gente fez até hoje, a gente parar amanhã, se nós não envidarmos tudo aquilo que o Senhor, toda a força que o Senhor vem nos dado, para que possamos alcançar o alvo e desistirmos da carreira cristã, não vai valer de nada o nosso esforço. Nós temos um alvo, assim como Paulo tinha, né? Em outro versículo, se não me engano, em Filipenses, ele diz: olha, eu tenho um alvo certo, eu corro para aquele alvo, eu estou indo para aquele alvo. Então, assim também nós temos um alvo que é Cristo. Não somente Paulo tem esse alvo, mas também nós temos. E nós devemos envidar todo esforço, porque se pararmos agora, não seremos dignos, né? Porque na verdade nós não somos, é pela graça. Mas se não colocarmos todo o nosso empenho nisso, mediante a certeza que nós temos do Evangelho, mediante a força que Cristo nos dá, se não nos empenharmos para que possamos alcançar, lembre-se, eu estou falando, mas não estou dando a ideia de que depende de nós a salvação, não depende de nós, não. Já alcançamos a salvação pela morte de Cristo, pela graça de Cristo. Mas o que ele está falando aqui é que você não pare, porque a corrida cristã são todos os dias. E o esforço que nós temos que envidar para guerrearmos contra nós mesmos tem que ser extremo para que possamos alcançar aquele alvo. Não deixar que aquilo que nos agrada nos vença, mas prossigamos ao alvo. Então, ele pega emprestado essa analogia, pois como muitos na verdade entram na arena apenas para que cheguem, alcancem o alvo, alcancem uma coroa corruptível, né? Assim aquele que uma vez se inclui na competição a que o Evangelho nos convoca, não tem motivo para estar satisfeito consigo mesmo, a menos que prossiga até a morte. Então, nós temos que prosseguir batalhando, nós temos que prosseguir almejando, que nós já almejamos na verdade, mas com todo esforço envidado, para que possamos chegar no alvo, o alvo que é Cristo, no alvo que é a salvação, a glória eterna, não é? Então, se aquele que está correndo corre por algo corruptível, nós, porém, corremos por algo muito maior. E ele vai dizer aqui que a nossa luta, porém, não é igual a deles. Por quê? Porque lá só tem um vencedor, né? Porque eles prossigam de tal forma que vocês alcancem o prêmio, mas na corrida não ganha mais de um. Tem o primeiro, segundo, terceiro lugar, como geralmente você tem nas Olimpíadas, nos Jogos, mas a medalha de ouro é para um só. A questão
é que para nós isso é diferente. A carreira cristã não só tem um vencedor. A nossa carreira é mais superior por quê? Porque há vários vencedores. Cristo chama a todos nós para evitarmos todas as forças e não somente um vai ganhar. Não somente, por exemplo, eu vou alcançar o alvo. Não. Todos nós somos chamados e todos nós, pela capacidade que Cristo nos dá, envidamos todo o esforço, porque nós podemos e pela graça do Senhor chegaremos lá, pela perseverança dos santos, né? Pela graça do Senhor. Então, ele faz essa analogia, mas para nós é diferente. A carreira cristã tem um modo diferente na ação. Por quê? Porque um só é que ganha a medalha de ouro, é que chega lá. Mas nós, muitos são chamados. Então muitos são os que chegam lá. Porém, não somente isso. Porque na carreira normal, na carreira dos atletas, eles não se ajudam aos outros. Pelo contrário, é cada um por si. Cada um por si. Nós, porém, somos diferentes. Nós fazemos o máximo possível para que o outro também chegue lá. Nós estamos com a mão estendida para que o outro também consiga alcançar esse prêmio. Por quê? Porque a carreira cristã é diferente da carreira normal, da carreira atlética. Nós estamos correndo e ao mesmo tempo nosso braço está estendido para que possamos também carregar outros para que venham. Como Paulo, se você for ler no versículo 19 em diante, não é? Até o 23, ele vai dizer todo o esforço que ele envidou para que outros também fossem salvos. Assim somos nós, não é? Porque a nossa carreira é diferente. É isso que ele está dizendo, não é igual aos corredores. Por quê? Porque o corredor não ajuda ninguém. É ele que vai ter, ele quer ganhar e somente ele não vai ajudar ninguém, até porque as regras não fazem jus a isso. As regras não ajudam a carregarem outras pessoas, né? Tem outras modalidades de esporte, mas ele está tratando de uma só, não é? Em que é mais de uma pessoa ajuda a outra para que o grupo ganhe. Mas aqui estamos falando, ele está usando um só é o que chega na linha de chegada. Porém a carreira cristã, mais uma vez, é diferente. Nós não só almejamos chegar lá, mas também almejamos que outros, e assim também nos esforçamos, como Paulo, para que outros também consigam chegar na linha de chegada, consigam ultrapassar a linha de chegada e alcançarem a coroa tão esperada por cada um de nós, a tão conhecida coroa de glória, a tão esperada, tão almejada coroa de glória. Então, é justamente isso que ele está dizendo. Vocês corram de maneira que vocês alcancem essa coroa, alcancem o prêmio, alcancem e almejem a salvação. E não somente isso, levem outros com vocês, né? Estendam suas mãos, porque aqui se faz menção ao segundo mandamento, né? Ajudem o próximo, sintam desejo que os outros também cheguem lá, né? Aqui nós podemos olhar para os de fora, não é? Assim como Paulo se fez tudo, como ele vai falar aqui, olha, eu me fiz de tudo para todos, para que eu ganhasse o maior número possível de pessoas. Assim também nós, né? Façamos o máximo possível para que possamos também trazer outros à salvação em Cristo Jesus. Então, prosseguindo, ele diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, mais uma vez, ainda na analogia dos jogos, ele vem dizer, olha, aquelas pessoas que estão envidando todo o esforço para que possam alcançar a vitória, para que possam cruzar a linha de chegada, eles fazem isso por uma glória momentânea. Eles estão fazendo isso por uma glória que amanhã acaba. Pode ficar reconhecido por um tempo, né? Como tem muitos atletas que ficam conhecidos por vários anos. Olha, aquele foi o primeiro que fez isso, o primeiro que chegou, o primeiro, né? Assim, sempre foi o primeiro que chegou, que fez aquele recorde, que fez alguma coisa. Mas só não se esquece daquela pessoa porque está escrito, está mencionado, está escrito em um canto, para que outras pessoas depois lembrem-se disso. Mas nós não almejamos alguma coisa que é passageira. Ele está falando, nós não almejamos algo que no instante se acaba.
Nós não almejamos um pódio ou uma coroa de louros, porque na antiga Grécia, né, no tempo desses esportes, aqui em Coríntio e nos jogos de Atenas também, a coroa não era uma coroa de ouro, do tipo a dos reis. A coroa era uma folha de louro. Não sei se vocês já viram, é uma folha que vem aqui. É uma coroa de planta, é uma planta, né? Louro, folhas de louro. E eles ganhavam, imaginem, fazer um esforço tremendo para ganhar uma coroa de louro. Claramente tinha a glória por trás disso. Mas nós almejamos algo muito maior, muito mais elevado. A nossa coroa é incorruptível, como ele nos diz. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, que se desgasta, que acaba. Nós, porém, uma incorruptível. Então, à luz do fato de que estivera a encorajá-los a perseverar, ele tinha que fazer ainda mais claro sobre como perseverariam. Ele agora procede usando essa questão, né? Então ele está deixando claro que nós envidamos todo o esforço, não por algo momentâneo, mas por alguma coisa, aliás, por algo que nós já conhecemos, que é a coroa da glória, que é a salvação em Cristo, que é até a morte. Nosso esforço não é justamente isso. A perseverança que ele fala aqui é para que nós possamos alcançar essa coroa e envidarmos todo o nosso esforço até a morte, porque não nos adianta nada fazermos todo o esforço e pararmos no meio da caminhada. Esses, na verdade, não são de Cristo. Esses, na verdade, não conheceram o verdadeiro Evangelho, não são de Cristo, não foram verificados, né? Mas nós, pela graça, estamos cientes de que temos que envidar todo o esforço e também que possamos estender a nossa mão para que outros sejam salvos. Claramente, proclamar o Evangelho, não porque não nos cabe salvar, mas proclamar o Evangelho. Então, mais uma vez mencionando, nós envidamos todo o esforço e fazemos tudo o que for necessário para alcançarmos uma coroa incorruptível, como lá em Apocalipse diz: aquele que perseverar, eu lhe darei a coroa da vida, né? Então esse é o nosso alvo, a nossa meta. E ele prossegue, meus irmãos, que eles fazem isso, né, por uma coroa, por amor a uma coroa corruptível. Não obstante, se dão tanta importância a uma coroa de ramos que murcha quase que instantaneamente. Não deveríamos nós, por todo o nosso mais intenso apreço numa coroa eterna? Portanto, não sintamos nenhuma dificuldade em renunciar a alguma parcela de nossos direitos. Sabe-se muito bem que os atletas viviam tão satisfeitos com a mais frugal dieta que seu modo de vida se tornava proverbial. Ou seja, aqui ele está falando daquilo que os atletas faziam, do que eles se submetiam para que pudessem ter, vamos dizer assim, para que pudessem estar mais aptos a vencerem. Eles se submetiam a todo tipo de vamos dizer assim, eles subjugavam as suas vontades. É isso que ele quer dizer aqui. Por quê? Porque eles se abstinham de muitas comidas, se abstinham de muitas guloseimas, vamos dizer assim. Isso por amor, como ele está falando aqui, é uma coroa corruptível. Quanto mais nós temos que envidar todo esforço, mediante claramente o Espírito, e mediante a palavra, a comunhão com Cristo, subjugar o nosso corpo, para que não nos encontremos inaptos, não é? Não nos encontremos inaptos. Então ele agora vai usar o exemplo dele mesmo. Mas só voltando aqui ao 25, quando ele diz: todo atleta em tudo se domina, é isso que ele está dizendo. Olha, havia um alimento que os atletas comiam antigamente, que se chamava calífio, que quer dizer fortalecer os membros. Era um pão, né, que eles comiam, que tinham
Deixa eu só dar uma filadazinha aqui. Tinha tudo aquilo que era necessário, né? Eles ficavam satisfeitos, né, com aquilo, rejeitavam toda a gulosema, toda a comida boa, vamos dizer assim, para quê? Para manterem o foco naquilo que eles estavam almejando, que é justamente a meta, justamente alcançar a linha de chegada, mais uma vez fixando a mente na questão da corrida, né? Então eles tinham essa alimentação, ou seja, eles se subjugavam a essa alimentação e a todo tipo de dever físico para que pudessem estar mais aptos. E nós temos que nos policiar todos os dias. Para quê? Para que não demos a nossa carne à vez, não demos vez à nossa carne, para que não nos tornemos inaptos. Como? Nós somos atletas na carreira cristã, né? É isso que ele está dizendo, nós somos atletas na carreira cristã, então nós temos que nos subjugar, porque se todo atleta se subjuga para conseguir algo momentâneo, nós ainda mais temos que nos subjugar na questão de abandonar tudo aquilo que nos interfere de alcançarmos o alvo. Temos um alvo a ser alcançado, e tudo aquilo, a nossa carne, como diz Romanos 7, né, envida forças contra nós mesmos, contra o Espírito. Para quê? Para que a gente faça o que ela quer. Então todos os dias a nossa carreira é essa: subjugue o seu eu, subjugue a sua carne, porque como Paulo diz, com a mente eu sirvo a Cristo, mas eu vejo outra lei nos meus membros. É justamente essa lei que nós temos que batalhar com ela, que nós temos que subjugar o nosso corpo e as nossas vontades. Para quê? Para que possamos, assim como um atleta que se subjugava e não comia aquilo que estava sujeito, né, ele podia comer um banquete, mas comia um pão. Comia um pão. O que é um pão para uma pessoa que faz tanto esforço físico, que treina tanto, para que no dia possa estar apto? O que é isso? Não é? Então nós também subjuguemos o nosso corpo, as nossas vontades, aquilo que nos impede de alcançarmos o alvo, para que possamos estar, assim como um atleta, aptos para a carreira cristã, para que possamos chegar no alvo, que é a coroa, receber a coroa de Cristo. Então, dando prosseguimento, ele vai dar exemplo dele mesmo agora. Ele diz: assim eu corro, assim eu corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo socos, golpes ao ar. Então a minha carreira não é uma carreira vã, eu não estou fazendo isso em vão. Eu tenho um alvo. Qual é o alvo dele? Você vai ver o alvo dele, que ele fala tantas vezes, do 19 em diante: salvar pessoas. Não é? Eu corro de tal, eu me esforço de tal maneira para que eu possa alcançar os outros. Então, essa era a meta de Paulo. Também tem que ser a nossa meta, para que possamos alcançar, não somente para que possamos nós ultrapassarmos a linha de chegada, né? Mas como também levarmos os outros a Cristo. E aqui ele vai usar não somente a questão do corredor, mas também agora do boxeador. Ele diz: eu não esmurro, eu não golpeio o ar, eu não luto, né? Não sem meta, sim luto, não como desferindo golpe ao ar. Ou seja, eu não estou lutando à toa, não é? O que ele está querendo dizer aqui é como se, no original, é como se fosse golpeando os seus olhos, golpeando entre os olhos. Então ele está dizendo: eu sou um escravo, eu golpeio a mim mesmo, eu me submeto a tudo para que eu possa salvar. Eu tenho uma meta, que é salvar meus irmãos, e também a minha meta é chegar ao alvo. Então eu não estou fazendo todo esse esforço aqui à toa. Eu tenho um alvo a prosseguir, que é Cristo Jesus, e também tenho outro alvo, que é salvar o maior número de pessoas possível. Por isso que ele disse que fez tudo. Me fiz fraco para os fracos, me fiz de tudo. Para quê? Para que eu possa ser cooperador com o Evangelho. Então,
ele está usando agora a analogia de um lutador de boxe. Então Paulo se volta para si mesmo a fim de, ao chamar a atenção para seu próprio exemplo, dar mais peso à sua doutrina. Há quem pense que o que ele diz aqui se refere à plena segurança da esperança, como se dissesse: não corro em vão, nem estou correndo o risco de ser visto como insensato no tocante à minha obra, porque tenho a promessa do Senhor e esta nunca falha. No entanto, ele deseja orientar os crentes em seu caminho rumo ao seu destino, para que não perambulasse a esmo, ou seja, pelo caminho, ao nada. Ele poderia ter dito assim: o Senhor nos mantém ocupados aqui a correr e a lutar, mas ele coloca um alvo diante de nós, rumo ao qual devemos correr, e estabelece normas confiáveis a fim de não nos cansarmos sem nenhum objetivo, porque ele combina ambas as comparações, não é? Eu sei para onde estou correndo, estou ansioso como um lutador experiente que não quer errar seu golpe. Essas coisas devem excitar o coração do cristão e injetar-lhe coragem para tomar posse com o maior entusiasmo de todos os deveres da fé cristã, pois é algo imensurável não nos deixarmos distrair na ignorância por coisas que não nos levam a parte alguma. Então, não nos deixemos levar por nós mesmos, pelos nossos desejos, né? Mas nos submetamos a Cristo, ao seu Evangelho, ao seu Espírito, e deixemos de lado tudo aquilo que nos impede de corrermos a carreira cristã, tudo aquilo que nos impede de estarmos firmes na obra. E ele diz mais: mas eu esmurro, no versículo 27, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Há quem explique essas palavras da seguinte maneira: a fim de que, tendo ensinado a outros fielmente e bem, não incorra eu na condenação de Deus por levar uma vida nociva. Mas a leitura será melhor, muito melhor, se considerar esta frase como assim: a minha vida deve gerar alguma sorte de exemplo para outros, portanto esforço-me para viver de tal maneira que o meu caráter e conduta não contradigam ao que eu ensino, e que portanto não venha eu a negligenciar as próprias coisas que exijo dos outros, e com isso envolver-me em grande infortúnio e trazendo graves ofensas aos meus irmãos. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele subjuga a sua própria carne, subjuga a si próprio, para não se achar, para não ser um mau exemplo para os outros, mas para que possa servir de exemplo com tudo aqui, com todo o esforço que ele faz, eu possa servir de exemplo. Então ele se subjuga, reduz o seu corpo à escravidão, e é isso que nós devemos fazer. Para quê? Para que possamos correr bem a carreira cristã, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aqui ele não está falando que eu pregue a outros e eu venha perder a salvação, não. Ele está falando de ser exemplo para todos aqueles que ele está pregando. Como é que você prega uma coisa e você não vive? Como é que você prega uma coisa e você não é o exemplo daquilo que você está pregando? Você tem que ser o primeiro exemplo daquilo que você está pregando. Então ele está dizendo: olha, eu esmurro meu corpo, eu faço dele meu escravo, não dando atenção às minhas paixões. Para quê? Para que eu possa ser exemplo para os outros, para que os outros me vejam e assim possam
se animar e assim eu possa servir de encorajamento para os outros. É isso que Paulo está dizendo, né? Para que pregando a outros eu não venha ser desqualificado, ou seja, eles não venham ouvir a minha pregação, eles e venham ver em mim algo ruim, eu não venha ser um mau exemplo para eles, mas um bom exemplo. Então, meus irmãos, em suma, o que ele está dizendo é: nós temos uma carreira para correr, temos que envidar todo esforço para isso, e aqui ele usa justamente, mais uma vez lembrando, a carreira dos que correm nas Olimpíadas, né, nos Jogos. E a nossa carreira não é como a deles, lembrando mais uma vez, não é algo individual, que só eu chego lá. Pelo contrário, eu tenho que envidar todo esforço para que eu possa também levar outras pessoas a Cristo. A carreira cristã é diferente da carreira normal, uma carreira de um jogo, não é um jogo qualquer. A carreira cristã é algo que está prescrito nas Escrituras, de uma forma que nós possamos vivê-la para alcançarmos o nosso alvo, como diminuindo, esmurrando o nosso corpo, como Paulo fala na questão de que sendo escravo de Cristo, não olhando para nós, mas olhando para Cristo e para as almas que nós devemos alcançar através do nosso esforço, né? E pregarmos a elas. Então, nós temos uma carreira para correr e que possamos ser perseverantes, que não paremos no meio do caminho, porque a carreira, alguém que está correndo na pista não para no meio do caminho. Quem parar, como é que vai chegar lá na frente? A nossa carreira só termina com a morte. Entendam isso. Não somos chamados para que nós possamos parar ali, mas que nós possamos chegar até o alvo, envidando todo esforço, até que nossos olhos se fechem e as nossas almas cheguem no paraíso. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que Ele aplique essa palavra no coração de todos vocês. Eu espero não ter deixado ela obscura, mas o mais claro possível, e que o Espírito Santo venha aplicar em cada coração. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração.